Ok, irmãos, então agora nós vamos partir para o capítulo de número 2 aqui do livro de Daniel. E esse capítulo ele se divide em três partes, eu vou falar sobre isso com vocês. Nessa aula nós vamos analisar a primeira parte que vai dos versículos 1 até o versículo 16. E bem, como a gente viu, o capítulo 1 ele é uma espécie de prólogo que nos prepara para a leitura de todo o livro. Ele faz um certo paralelo com o capítulo 12, a gente ainda vai se aprofundar nisso um pouco mais para frente, mas agora nós vamos para uma seção do livro de Daniel, nos capítulos 2 e nos capítulos 2 e 3, que são centrados em torno de duas imagens. Uma imagem que Nabucodonosor sonha no capítulo 2 e uma imagem que ele produz para ser adorada no capítulo 3. Então, o livro de Daniel, ele gosta de trabalhar com diversos tipos de sequenciamentos, de ordens. Então ele vai trabalhar aqui dois personagens, duas imagens, depois Nabucodonosor e Belsazar. Então, constantemente nesse tipo de sequenciamento de dois. Agora, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes fundamentais e que precisam ser considerados a partir de agora que nós estamos entrando no capítulo 2. Primeiro, quanto à questão da estrutura literária. O capítulo 2, a partir do capítulo 2 até o capítulo 7, nós encontramos aqui uma estrutura quiástica, ok? Isso daqui é chamado de quiasmo. O que é o quiasmo? Caso você nunca tenha visto isso, eu vou dar uma breve explicação. Na escrita judaica, é muito comum a existência de paralelismos, de diversos tipos de paralelismos. Você tem paralelismo sinonímico, que é quando alguém fala uma sentença e depois ele repete a mesma ideia, só que com outras palavras. Nós encontramos também um paralelismo de contrários, quando alguém fala algo e no seu paralelo ele fala o oposto disso. Isso é muito comum no livro de Provérbios. E um desses tipos de paralelo também é o chamado de quiasmo. Como é que funciona o quiasmo? Normalmente, o quiasmo ele funciona basicamente na seguinte estrutura: A, B, B, A, onde essa sentença aqui faz paralelo a esta, e esta sentença B faz paralelo a esta sentença B1, ok? Então, normalmente, isso aqui é a estrutura básica de um quiasmo. Essa partezinha aqui, B, ela é chamada de o centro do quiasmo, que normalmente é para onde o escritor está querendo enfatizar, aquilo que ele está querendo chamar a atenção. Nem sempre, mas normalmente é isso que acontece. Então, como é que você identifica a presença de um quiasmo? Você identifica isso através de paralelismos. Às vezes, em um determinado texto, você tem paralelismos através de sinônimos, de palavras parecidas, de ideias parecidas, em textos mais curtos. Só que você vai encontrar paralelismos temáticos, ideias muito parecidas e, às vezes, textos mais distantes uns dos outros, mas que são paralelos, e isso pode ser percebido pela mesma temática, às vezes pelo mesmo uso de jogo de palavras e etc. Então, quiasmo é algo que você vai encontrar na Bíblia toda, ok? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Existe quiasmo, por exemplo, de Romanos capítulo 5 até Romanos capítulo 8, sendo que o capítulo 5 é paralelo ao 8, o capítulo 6 é paralelo ao 7. Então, enfim, quiasmo você vai encontrar em toda a Bíblia. Agora, aqui no livro de Daniel, você encontra alguns diferentes quiasmos. Um desses, e um dos mais importantes, é esse
que vai do capítulo 2 até o capítulo 7, que é justamente a seção escrita em aramaico do livro de Daniel, ok? O capítulo 2, que é o capítulo que fala a respeito do sonho de Nabucodonosor, ele tem essa seguinte temática: os reinos das nações e o reino do Messias. Porque tanto no capítulo 2, tanto a visão do capítulo 2, quanto a visão, a revelação do capítulo 7, fala a respeito dessa sucessão de reinos substituído pelo reino do Messias. Essa é a mesma temática do capítulo 2 e do capítulo 7. No capítulo 3, nós encontramos a história do livramento da fornalha pelos dos amigos de Daniel, e no capítulo 6, o livramento dos leões por parte de Daniel. Nas duas situações, nós encontramos aqui Daniel e os seus amigos se recusando a submeter-se à idolatria ou a ordens que avançam contra a fé e o compromisso que eles têm com o Deus de Israel. E aí, você chega no capítulo 4 e então tem ali a humilhação de Nabucodonosor, e no capítulo 5, a humilhação de Belsazar. E aí você percebe que, enquanto as partes maiores, capítulo 2 e capítulo 7, falam dos reinos das nações, isso vai se afunilando até a humilhação de Nabucodonosor e de Belsazar, certo? Tudo isso forma, então, um sequenciamento temático que tem o propósito de demonstrar a fraqueza dos reinos deste mundo, que tem o propósito de demonstrar que os reinos deste mundo, eles são temporais, eles são passageiros, eles são frágeis diante de Deus, eles não são poderosos diante de Deus. Então, constantemente isso vai sendo enfatizado. Você vai encontrar, à medida que esses textos prosseguem, você vai encontrar um processo de exibição de que o Deus de Israel, ele é mais poderoso do que os deuses das nações. Ele é, de fato, aquele que é o Senhor de todas as nações. E isso é exibido sistematicamente. E um detalhe interessante é que, muito embora a Babilônia esteja dominando Israel, o Deus de Israel é quem domina a Babilônia, certo? E isso vai ser deixado bastante claro aqui. E não apenas o Deus de Israel é quem domina a Babilônia, como ele é aquele que domina o curso das nações até a chegada do reino do Messias. Tá bom? Então, esse aqui é o esboço literário de toda esta sessão, ok? E outro ponto que eu quero chamar a sua atenção é, então, agora sobre esse texto aqui do capítulo 2, versículos de 1 a 16. Então, como eu disse a vocês, o capítulo 2 ele é dividido em 3 partes. Ok? Sendo que na primeira parte você vai encontrar a descrição do sonho de Nabucodonosor. Na segunda parte você vai encontrar a interpretação do sonho, a descrição do sonho por Daniel. E na terceira parte, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então essas 3 sessões formam aqui o capítulo 2, que tem como seu tema geral, o capítulo 2 tem como seu tema geral a descrição da fraqueza, da temporalidade dos reinos deste mundo e a sua substituição do reino de Israel a partir do Messias de Israel. E o capítulo 2, nessa primeira parte, nos versículos 1 a 16,
enfatiza, então, a fraqueza dos reinos deste mundo. Obviamente que o texto está falando aqui de Nabucodonosor e dos seus sábios. Então, de forma mais direta, ele vai falar aqui a fraqueza da Babilônia, a fraqueza do rei da Babilônia e dos seus príncipes e dos seus sábios. No entanto, a história de Nabucodonosor, ela emula a história das nações. A própria imagem que Nabucodonosor tem no seu sonho, em que o seu reino é substituído por outro e por outro, mostra a fragilidade dos reinos deste mundo diante do Senhor. E essa é então a ênfase aqui dos versículos 1 a 16, demonstrar a fragilidade de Nabucodonosor e dos seus sábios, demonstrar a sua fraqueza e enfatizando aquilo que eu acabei de falar para vocês, que muito embora a Babilônia esteja sobre Israel, ela não está sobre o rei de Israel. E esse texto do capítulo 2, versículos de 1 a 16, ele pode ser dividido em 3 partes. Caso você vá ensinar ou pregar nesse texto, você pode seguir esse esquema. Na primeira parte, fala a respeito de um sonho perturbador de Nabucodonosor, versículos de 1 a 3. Depois, versículos de 4 a 11, a sua ordem perturbadora, a sua ordem que perturba os sábios da Babilônia. E, em terceiro lugar, uma sentença perturbadora. E note aqui a ênfase que eu estou dando no termo perturbadora, porque isso daqui é o que revela a fraqueza. Os reinos deste mundo, eles, diante das grandezas de Deus, eles ficam perturbados, eles ficam perdidos por não saberem lidar com a grandeza do Deus de Israel. Começando aqui com a primeira parte que fala a respeito do sonho. Um detalhe interessante inicial, pessoal, é que aqui você tem um marcador literário, ok? Quando ele diz no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, isso daqui é um marcador literário. O que seria um marcador literário? É quando um determinado escritor ele utiliza determinadas sentenças para marcar uma seção, certo? Você vai encontrar isso também em outros textos das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, no Salmo 119, onde cada letra do alfabeto hebraico é um marcador literário ali, começando um novo versículo. Aqui você vai encontrar no capítulo 2, versículo 1, depois lá no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10, esse marcador afirmando o nome do rei e a data, uma espécie de data, certo? Então, só a título de exemplo, aqui eu estou abrindo a Bíblia na sua frente, no programa iSword. Aqui, olha, lá no capítulo 8, ele diz, no terceiro ano do reinado de Belsazar, depois capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, e depois no capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então, aqui você encontra um marcador literário. E esse marcador literário, todos eles ocorrem na língua hebraica, ok? Então, essa porção do capítulo 2, ela ainda está em hebraico. A seção em aramaico, o texto aramaico, ele só começa de fato a partir do versículo 4, na resposta dos caldeus para Nabucodonosor, certo? Então aqui você tem a seção em hebraico que está indicando para a gente que ele vai começar uma nova seção. Outro detalhe importante que eu deveria ter mencionado antes e acabei não mencionando é que esse marcador,
nos indica que vai ser narrado um evento aqui, assim como os demais marcadores lá a partir do capítulo 8, 9 e 10. Só que entre o capítulo 2 e o capítulo 8, 9 e 10, você encontra mais 6 eventos, ok? Então, capítulo 2, capítulos 8, 9 e 10 marcam 4 eventos marcados aqui na língua hebraica, mas entre eles você tem a descrição ali de mais 6 eventos. No caso de mais 6 textos, 6 capítulos ali. E cada capítulo narrando um evento, fazendo um total de eventos no livro de Daniel de 10. Como eu já expliquei para vocês que o número 10, ele é um número especial, ele é um número importante no livro de Daniel, pois descreve uma espécie de completude no livro de Daniel. Então, Daniel organiza o seu livro em 10 eventos. Alguns desses eventos misturam história com visão, outros desses eventos, a partir ali do capítulo 7 em diante, você tem focados apenas em visões, tá bom? Então vamos lá. O texto aqui diz então, faz esse marcador, que foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Alguns estudiosos marcam aqui um problema de datação, certo? Porque é dito aqui que foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor que ele teve esse sonho, e então ele chama Daniel como um dos sábios, e a gente sabe que levaria a pelo menos 3 anos para Daniel se tornar um sábio da Babilônia. Então, como é que Daniel demoraria 3 anos, autorizado por Nabucodonosor, e aqui você está ainda no segundo ano? Ok? Então, isso aqui é um problema que os estudiosos levantam. Obviamente, não é um problema sem solução. Existem várias propostas de solução para isso daqui, certo? Inclusive baseados na questão dos anos da Babilônia e na ideia de que levaria pelo menos mais um ano aqui para que Daniel fosse de fato reconhecido como um sábio, mas aqui ele já estava como um sábio. Mas enfim, vamos continuar aqui. O texto diz que Nabucodonosor então teve um sonho. E aí nós ouvimos que ele se perturbou internamente e ele perdeu o seu sono. O texto então nos avisa que ele mandou chamar os magos e encantadores. Isso daqui nós já vimos no texto anterior do capítulo 1, que magos dizem respeito a sábios, estudiosos ali daquela região do Oriente, e especialmente voltados para a astrologia, enquanto os encantadores eram aqueles que haviam recebido a sabedoria egípcia, focados mais na espécie da manipulação, na magia ou coisas do tipo, como a gente encontra, por exemplo, no livro de Gênesis. Mas o texto também diz que Nabucodonosor chamou também os feiticeiros, e os feiticeiros eram aquelas pessoas que lidavam com bruxarias, inclusive envolvidos com o uso de elementos entorpecentes. Eram pessoas que estudavam o transe e a magia negra, como nós chamamos nos dias de hoje. E é dito também que ele manda chamar os caldeus, e depois a ênfase recai toda sobre os caldeus. Por quê? O termo caldeu, no livro de Daniel e também em outros livros da Bíblia, ele é utilizado com 2 ênfases. Uma ênfase é uma ênfase étnica, referindo-se à etnia do reino de Nabucodonosor, na Babilônia. Eles eram os caldeus, mas isso daqui também se refere
aos sacerdotes, aos religiosos. Eles não eram simplesmente estudiosos, mas eles eram os religiosos que cuidavam no palácio do rei. Então, a ideia é que Nabucodonosor ficou tão perturbado com o seu sonho que ele chamou todo o seu arsenal de sábios. E o seu interesse era que eles declarassem ao rei duas coisas. Primeiro, quais eram os seus sonhos e depois a sua interpretação, certo? E então o rei diz para eles: tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Então, aqui, Nabucodonosor parece não ter consciência de qual foi o sonho que ele teve e muito menos do seu significado. Isso todos nós sabemos que isso é perfeitamente possível de acontecer. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, imagino com você também. Quando você acorda e você sabe que sonhou, você está sentindo os efeitos desse sonho, mas você não sabe o que você sonhou, certo? Isso é uma coisa natural que então estava acontecendo com Nabucodonosor e ele não sabia ali o que estava acontecendo. O que nós percebemos aqui? Primeiro, que naturalmente, pela interpretação de Daniel, quem trouxe esse sonho para Nabucodonosor foi Deus, ok? Então, Deus está por trás deste sonho para Nabucodonosor. O que nos mostra aqui, certo? Que, embora Nabucodonosor fosse um rei extremamente poderoso, ele era um rei frágil diante de Deus. Ele era um rei que conseguia ser vencido por um sonho. Ele era um rei que era inferior ao mero sonho dado a ele por Deus, ok? Então aqui você já percebe esse traço de humilhação de Nabucodonosor diante de Deus, traço esse que vai apenas se afunilando até a chegada do capítulo 4. A segunda parte agora nós temos aqui o pedido perturbador de Nabucodonosor. Essa partezinha, ela é organizada em torno das 3 respostas dos caldeus, no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 10. A primeira, os caldeus, então, disseram ao rei em aramaico. Então, aqui começa a sessão em aramaico de Daniel, ok? Então, aqui começa oficialmente a sessão em aramaico de Daniel. Você, talvez, se você não sabe, o aramaico era uma língua comum na Babilônia durante o período de Nabucodonosor. Era a língua comum que se falava não só ali, como em toda aquela região. Então, eles pedem para que Nabucodonosor revele a eles o sonho e eles então daria a interpretação. Note que quem toma a frente dos sábios são os caldeus, são os religiosos, mostrando que existe uma diferença entre os sábios, puramente intelectuais, e os religiosos. Os religiosos eram aqueles mais voltados para as ações sobrenaturais. Havia o reconhecimento de que o sonho, por vezes, poderia ser um ato de revelação sobrenatural. Por isso, ele chama aqui os religiosos e os religiosos tomam a frente. Então, o rei faz aqui uma sentença, uma ordem muito perturbadora, que eles precisavam revelar não apenas qual era o sonho, como também a sua interpretação, sob pena de morte deles e das suas casas, certo? Mas se eles fizessem isso, eles receberiam toda sorte de bênçãos por parte
de Nabucodonosor. Então perceba aqui nessas duas partezinhas a forma como Nabucodonosor ainda insiste em manter a sua soberania, em manter o seu controle. Mas então os seus servos aqui, os caldeus, respondem para ele: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe darei interpretação. Ou seja, eles reconhecem aqui a sua fragilidade, eles não sabem revelar qual o sonho que Nabucodonosor teve. O rei então desconfia que eles estavam querendo ganhar tempo, certo? É como se eles estivessem querendo que, se o rei dissesse qual é o sonho, eles iriam criar ali qualquer interpretação, ok? Então, ele faz mais uma vez aqui a sua sentença. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, que é essa que ele já havia declarado. Então, ele desconfia que eles estavam com mentiras e com perversidades, certo? Então, ele queria saber o sonho, note aqui o paralelo de novo, me diga o sonho e a interpretação, dizei-me o sonho, e então vocês saberão a interpretação. E aí começa a terceira parte, onde eles reconhecem o seguinte: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Então eles descrevem aqui a fragilidade humana, a fragilidade dos sábios deste mundo. Mas não apenas a fragilidade dos sábios, ele diz que também não houve rei que, por maior que fosse, exibisse coisa de um mago encantador ou um caldeu. Ou seja, não apenas a fragilidade dos sábios, como a fragilidade do rei. E isso tudo para exibir a fragilidade dos reinos deste mundo diante de um sonho dado por Deus. Então, a coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que possa revelar, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Ou seja, os homens, os reis e os deuses. Toda essa casta, ela é frágil diante de Deus. E na terceira parte, então, vem aqui a sentença perturbadora de Nabucodonosor. Ele se ira e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E então, quando Daniel ficou sabendo, ele disse que iria falar com o rei e pediu ao rei, disse que ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel revelaria ao rei a interpretação. Então, esse aqui é o plot. Esse aqui é já a primeira exibição de que Daniel estava ao lado do Deus de Israel. E por isso ele estava ao lado daquele que dá os sonhos e que dá a revelação. Então, Daniel decide confiar no Senhor, ok? A lição, então, aqui que nós aprendemos, pessoal, é que todo sentimento de altivez diante de Deus, ele um dia é humilhado. Qualquer sentimento, por mais grandiosa que tenha sido a sua obra, por mais famoso, por mais histórico que sejam os seus atos, como foram os atos de Nabucodonosor, diante de Deus nós não somos nada diante de Deus, nós somos humilhados por pequenas coisas diante do Senhor. Então, Nabucodonosor, ele era capaz de vencer os reis mais poderosos da terra, como o rei do Egito e o rei da Assíria. Mas ele não era capaz de vencer um sonho dado por Deus. Mas Daniel, que estava do lado de Deus, sim. Ok? Então, qualquer altivez diante do Senhor, ela será humilhada.
tá bom? Então, com isso, eu encerro aqui essa aula. Na próxima aula, a gente prossegue, então, nossa análise do capítulo 2. Fique com Deus e até lá.